Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje será um pouco diferente, não será um vídeo, mas será um áudio guiado. Então você vai precisar de um espaço para deitar sobre o chão, como um tapete, um colchonete. Então vamos começar? Então deite-se de costas para o chão. As pernas ficam esticadas. E observa quais partes do corpo encostam no chão. Observa como a sua cabeça encosta, os ombros, as costas, o seu quadril, as pernas. E devagar você dobra uma perna, depois a outra, e os seus pés ficam apoiados sobre o chão. A palma da sua mão olha para o teto. A sua respiração fica tranquila. A sua boca fica entreaberta. E aí, novamente, você percebe como o corpo se apoia sobre o chão. E agora você forma como se fosse uma concha com a sua mão direita e com a sua mão esquerda. Então, os seus dedos ficam juntos. E a mão forma como se fosse uma concha. E aí você leva a sua mão direita e a sua mão esquerda sobre os seus olhos. Então, a mão esquerda vai sobre o olho esquerdo, a mão direita sobre o olho direito. E aí você fecha os olhos e observa o que você vê ou o que você observa sobre as suas pálpebras. Talvez você vê pontos que se movem, cores, alguns pontos luminosos. Observa. E agora, devagar, você descansa o braço esquerdo, descansa o braço direito. A mão volta a descansar ao lado do corpo, olhando para o teto. Só que você continua com os olhos fechados. E agora, imagina que os seus olhos, eles descem e descansam lá no fundo do seu olho. Eles descem, descansam. E agora, você leva a sua atenção para a sua pálpebra do olho direito. Imagina que ela está bem larga, como se fosse uma cortina que pousa sobre o seu olho. Você presta atenção na fenda do seu olho, no modo que a pálpebra se coloca, a de cima com a de baixo. Observa se elas se encostam, elas se fecham. Como é o contorno da borda das suas pálpebras? E experimenta alongar essa fenda do seu olho na direção do seu nariz. E depois na direção da sua têmpora, como se fosse ir lá para a orelha.
Então, é como se essa fenda se alargasse em direção ao nariz e em direção à orelha. E agora, você leva a sua atenção para a sobrancelha direita. Vá seguindo em pensamento, desde a raiz do nariz até a região da têmpora. E imagina que você puxa a sua sobrancelha lá em direção à sua orelha. Enquanto você faz esse movimento de levar essa sobrancelha mais longa em direção à orelha, a sua língua se esparrama dentro da boca. Ela se alarga e descansa no assoalho da boca. A sua mandíbula, a sua boca se mantém relaxada, entreaberta. E se a língua quiser, ela pode até se esparramar por cima dos dentes, como se ela quisesse sair, como se fosse um tapete se esparramando em toda a boca. E você leva a sua atenção em todo o contorno do seu maxilar do lado direito, o contorno do seu rosto. Você leva a sua atenção lá para o seu queixo e vai imaginando essa linha que sobe do queixo até em direção à orelha. Preste atenção no interior da sua face. Tente soltar esses músculos da parte de dentro do seu rosto. Vai relaxando todo esse lado direito. E agora, você leva a atenção para o seu lábio superior direito. Do meio do lábio até o canto da boca. E depois, no lábio inferior direito, que você permite deixar ele subir até encostar no lábio superior, caso ele não esteja encostando. E tente sentir o ar circulando na narina direita. Observe essa circulação do ar da base do seu nariz, o ar que entra, e ele sobe em direção à sua sobrancelha direita. Imagine que é como se você respirasse entre os olhos. Como se aos poucos você deixasse esse espaço um pouco maior entre a sobrancelha e o nariz, como se você respirasse nesse lugar. E você mantém essa posição com os olhos fechados. E você leva novamente as suas mãos em concha sobre os seus olhos. E agora observe as cores, o movimento sobre as suas pálpebras fechadas e compare com as impressões do início.
Observe se tem alguma diferença entre o lado direito, entre o lado esquerdo. E aí você descansa novamente as mãos ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para cima. Você continua com os olhos fechados. Você imagina novamente que os seus olhos descansam no fundo do seu olho. E agora, você leva a atenção para sua pálpebra esquerda. Imagine que ela é bem larga, bem alta, como se ela fosse uma cortina que desce sobre o olho. E você leva a atenção para a fenda do seu olho esquerdo, no modo com que as suas pálpebras se colocam, uma sobre a outra. Observa se elas se encostam, se elas se fecham. E você contorna toda a borda da sua pálpebra e tente alongar ela, essa fenda do olho. Ela vai em direção ao nariz e a outra em direção à orelha. Então, é como se ela alongasse. E agora você leva a atenção para a sobrancelha esquerda. E aí, em pensamento, é como se você dissesse para ela que ela se alarga da raiz do nariz até a sua orelha. Imagine que ela vai sendo puxada em direção à orelha. Ela se alonga. E aí, novamente, você leva a sua atenção para a língua. A língua que se espalha sobre o assoalho da boca. Como se ela fosse um tapete que fosse todo espalhado e tomasse conta de toda a sua boca. Se ela quiser, ela pode até passar entre os dentes e tentar sair um pouco. E você leva agora a atenção para o seu maxilar à esquerda. E vai seguindo do ponto do queixo até a orelha. Preste atenção nesse caminho, nesse contorno do seu rosto à esquerda. E procura soltar toda essa musculatura que fica na parte de dentro do seu rosto, do lado esquerdo. Você presta atenção agora no seu lábio superior esquerdo, do meio do lábio até o canto da boca. E depois você leva a atenção para o lábio inferior esquerdo. E permita com que o lábio inferior encoste no lábio superior. E agora, observa essa circulação do ar na sua narina esquerda.
Imagina que o ar entra lá da base do nariz e vai até a sua sobrancelha esquerda. Imagine que você pode respirar entre os olhos, como se fosse ficando um grande espaço nessa região, entre as sobrancelhas, como se você respirasse nesse lugar. O ar que entra, sobe e vai deixando esse espaço cada vez mais amplo. E você se mantém com os olhos fechados. E você leva novamente as suas mãos em concha sobre os seus olhos. E agora observa as cores, os movimentos sobre as suas pálpebras fechadas. Compare as impressões do início para agora. Observe se tem alguma diferença. E aí, novamente, você descansa os braços ao lado do corpo. Observa como o seu corpo se comporta agora. Você estica uma perna, estica a outra. E observa como está o apoio da sua cabeça, dos seus ombros, das suas costas, do seu quadril, das suas pernas. Observe como você se sente agora, como o seu rosto se sente, o que ele conta para você. E se você gostou desse movimento e ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar esse movimento para alguém que você sinta de enviar. E se você quiser ir mais fundo, eu te acompanho e te auxilio nessa viagem pelo seu corpo. Até o próximo vídeo.